Você conhece o fato de que boa parte das cidades litorâneas da região Nordeste foram demarcadas ainda na primeira etapa do período colonial brasileiro? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados, este é o canal Baú de História, eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O sistema de capitanias hereditárias. Com a chegada dos portugueses ao Brasil no século XVI, a coroa portuguesa, ignorando a presença dos milhões de nativos que já habitavam essas terras, por milênios, iniciou políticas de colonização e ocupação do Brasil por parte dos portugueses. A primeira política implantada para atingir esses objetivos foi o sistema de capitanias hereditárias, replicando o modelo adotado no século XV nas Ilhas da Madeira e no Cabo Verde, que nessas regiões teve resultados positivos, segundo a avaliação da coroa portuguesa. No ano de 1504, Dom Manuel I doou a então Ilha de São João ao explorador português Fernão de Noronha, que pode ser atualizado como Fernando de Noronha, a atual ilha de Fernando de Noronha, a primeira doação feita pela coroa portuguesa em terras brasileiras. Todavia, a decisão de dividir as terras do Novo Mundo em capitanias hereditárias foi já no reinado de Dom João III. E a primeira capitania hereditária a ser demarcada foi a capitania de São Vicente, que foi doada pela coroa portuguesa a Martim Afonso de Souza no ano de 1532. E, a partir do ano de 1534, iniciou-se realmente como forma de política colonial. Muitos fatores foram importantes para a adoção desse sistema por parte da metrópole. O assédio dos corsários franceses ao litoral brasileiro, o esforço de evangelização e conversão ao catolicismo dos povos nativos e um fator preponderante foi a terceirização do custo de processo de colonização, que passariam a ser de responsabilidade dos donatários, deixando assim de onerar a coroa portuguesa, sendo os donatários aqueles que receberam as capitanias hereditárias. Dom João III teria aceito a sugestão de seu conselheiro Diogo de Gouveia e dividiu a porção da terra que lhe era assegurada pelo Tratado de Tordesilhas e as confiou a importantes nobres portugueses. A seguir, veremos algumas das capitanias. A primeira, a capitania do Maranhão, primeira seção, doada a Aires da Cunha. Todavia, seu navio naufragou na costa do Maranhão e a maioria dos tripulantes morreu. A segunda capitania, capitania do Maranhão, segunda seção, foi doada ao fidalgo português Fernando Álvares de Andrade, que também naufragou antes de chegar ao Maranhão no ano de 1536, e investiu o dinheiro que sobrou em lavouras de cana-de-açúcar em Ilhéus, mas estas foram atacadas pelos indígenas da tribo dos Aimorés. Estas duas capitanias hereditárias correspondem a regiões do atual estado do Maranhão. A capitania do Ceará Grande, ou Ceará, doada ao nobre português Antônio Cardoso de Barros, que, após ser acusado de desviar dinheiro da coroa portuguesa, iniciou sua viagem de retorno à metrópole juntamente com o primeiro bispo do Brasil, Dom Pero Fernandes Sardinha. Todavia, o navio naufragou na costa do rio Coruripe, no atual estado de Alagoas, e os sobreviventes, incluindo o donatário e o bispo, foram antropofagizados pelos indígenas da tribo dos Caetés. A capitania do Rio Grande foi doada a João de Barros, um historiador português e pioneiro da gramática e língua portuguesa. João de Barros é um personagem tão importante para a história de Portugal que recebe a alcunha de Tito Livio Português. Dedicaremos um vídeo a ele neste canal. Governou sua capitania em parceria com Aires da Cunha. Capitania de Itamaracá, doada ao fidalgo português Pero Lopes de Souza. Embora já tivesse visitado o Brasil em 1532, na expedição comandada por seu irmão Martim Afonso de Souza, partiu para o Oriente e não mais retornou à sua capitania hereditária, motivo pelo qual o empreendimento não prosperou em um primeiro momento. A capitania do Pernambuco, ou Nova Lusitânia, foi doada ao fidalgo português Duarte Coelho Pereira,
que mudou-se para o Brasil com sua família e construiu uma fortificação chamada Forte de Duarte Coelho. Fundou o engenho de cana-de-açúcar em Salvador. Esta conduta diferenciada por parte do donatário foi um dos principais fatores que levaram a sua capitania a se desenvolver economicamente e a se tornar a mais próspera neste período. A capitania corresponde ao atual Pernambuco e regiões dos atuais estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, assim como a porção ocidental do estado da Bahia. A capitania da Baía de Todos os Santos foi doada ao fidalgo português Francisco Pereira Coutinho, corresponde a regiões do estado da Bahia. A capitania de Ilhéus foi doada ao fidalgo português Jorge Figueiredo Correia. Entretanto, este nunca visitou sua capitania hereditária e enviou em seu lugar o capitão-mor Francisco Romero, que fundou a vila de São Jorge dos Ilhéus, atual cidade de Ilhéus, no estado da Bahia. A capitania de Porto Seguro, que também corresponde a uma porção do atual estado da Bahia, foi doada ao nobre português Pedro do Campo Tourinho. Ante a constante presença de corsários franceses nas costas brasileiras, construiu vilas ao longo do litoral para proteger os colonos e também para lutar contra os franceses, sendo as principais dessas vilas Porto Seguro, Santo Amaro e Santa Cruz dos Pobres. Em sua administração, desenvolveu atividades econômicas como lavouras de cana-de-açúcar, cultivo de gado e exploração do pau-brasil. Esta capitania, além de corresponder a uma porção do atual estado da Bahia, também abrangia em si a região norte do atual estado do Espírito Santo. Ainda falta mencionar 4 capitanias hereditárias que correspondem aos estados da atual região do Sudeste, o que falaremos no próximo vídeo, assim como farei séries com os principais personagens, tanto portugueses quanto indígenas, neste primeiro momento de formação cultural do Brasil. A maior parte dos estudos apresentados neste vídeo foram extraídos das obras do historiador brasileiro João Capistrano Honório de Abreu, os capítulos da história colonial e caminhos antigos e povoamento do Brasil. O registro mais antigo que eu encontrei foi o Diário da Navegação, escrito pelo donatário Pedro Lopes de Souza ainda no século XVI, que foi recuperado no século XIX pelo historiador Francisco Adolfo Van Hagen, o Visconde de Porto Seguro. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comente embaixo, me diga se você conhecia essa curiosidade. Me desafia também que eu faça um vídeo. Eu vou deixar na tela final um card de um outro vídeo que talvez você goste, um convite para visitar nosso canal. Muito obrigado a todos. Até a próxima.